Bem-vindos mais uma vez, vocês que estão aqui no Baú do Trader diariamente, comentando aquele day after, né? Aquele day after da aprovação da reforma tributária, aquela coisa, aquele verdadeiro Frankenstein nacional. Mas é o começo, tinha que ser assim, né? Tinha que ser assim. Todos aqueles estados, todas aquelas regiões do Brasil lutando, né, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, eles raspando a parede, né, para fazer farofa. Então, desde a Zona Franca de Manaus, aquela coisa inútil, né, até aqueles fundos regionais, né, para revigorar as elites locais, aqueles feudos locais, todos aqueles políticos, né, regionais, né. Mas é assim que começa, né, começa a erudir o poder dessa turma, né. Então, essa reforma, eu diria que no caldo nutritivo da reforma, apesar dela ser um Frankenstein, é um começo, é um começo. E aí o Lego nacional das oligarquias vão, ao longo das décadas, se fragmentando, né. Então vamos passar aqui para aquele comentário. Olha que interessante isso aqui, olha que interessante. Para quem acompanhou a minha análise de ontem, do mercado que não sabe para onde vai. E hoje ele repetiu a dose. Ele até foi mais ousado, ele chegou em algum período romper os 120.000 pontos, aí todo mundo: "Yes, yes!". Só que aí a coisa pi 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 pi. E olha que interessante, as 2 figuras muito semelhantes de ontem e de hoje. Isso significa pelo formato do candle, vocês percebem que ele não sabe para onde ele vai. Ele tem uma barreira psicológica dos 120.000 pontos, tem o furor de todas aquelas votações e tal, mas eu confesso que eu esperava até um pregão mais positivo hoje, né, com toda, mas veja que interessante, mesmo com toda a alegria, as manchetes jornalísticas muito assim, né, alviçareiras e tal, o mercado ficou realmente pífio, pífio, né, ficou exatamente ali naquele patamar, vamos arredondar para 119.000 pontos. Mas é interessante o movimento, né, o máximo do dia, o mínimo do dia, e ele volta para um ponto de estabilidade. Então, ele não sabe realmente que tendência seguir. Qualquer notícia mais negativa que surja nos próximos dias fará com que ele, de fato, anule todo aquele período, né, de alta exuberante, exuberante. Ele está pendurado aqui com, né, a brocha na parede, né, e alguém vai tirar a escada. Aí na hora que tirar a escada, entendeu? Enquanto isso os números da economia real, eles não são nada bons. Saiu o número de varejo, 5 dos 8 setores estão indo muito mal, mais empresas na beira da RJ, né. Vocês percebem toda uma antecipação de Black Friday. Vocês lembram, em certos anos havia toda aquela tensão e tal, aí a Black Friday explodia. Teve anos, assim, que ela foi acusada de tirar depois o movimento das vendas de Natal. Esse ano estão antecipando isso o máximo, cada um está antecipando: "Não, compre comigo", porque ele já sabe que não vai ter dinheiro para simplesmente ele repetir a compra lá na Black Friday, então ele está antecipando: "Compre comigo, lá na Black Friday eu vou fazer e tal, mas você já comprou comigo, já gastou comigo". Então é um sinal de desaceleração desde o terceiro trimestre e agora no quarto trimestre, por esses indicativos aí dessas liquidações, essa coisa toda, que nós teremos um quarto trimestre, muito fraco. Muito bem, vou colocar aqui inclusive um outro, eh, aspecto
que me chama a atenção, que eu já venho comentando com vocês há algum tempo, que é isso aqui, ó. Vejam só. Powell enforce Fed's caution approach towards further interest rates hikes. Cara, por que que ele não falou isso na semana passada durante a reunião do FONC? Vocês entendem que isso é uma coisa que o Milei na Argentina, o candidato da Argentina, ele tem razão. Sobre esse aspecto, você tem que acabar com esse negócio de Banco Central, porque vocês já perceberam que Banco Central, fora a questão de regulação de mercado, essa coisa toda, que poderia ser feita por outras agências reguladoras, né? Você tem que cuidar de fraude, de quem pode ou não operar, quem tem qualificação. Isso é uma coisa, de regulação. Mas esse papo de política monetária, vocês percebem que é só no gogó? Pô, o cara acabou de ter a reunião do comitê deles, que eles mantiveram o juro no mesmo patamar. E agora ele vem e diz: "Não, não, olha, a gente está muito cauteloso, tal, tal, e a gente, isso não quer dizer, a gente pode voltar a subir". Cara, que palhaçada, que palhaçada. E o mercado ainda dá bola pro negócio desse. Você acha que eu dou bola porque um cara desse está falando, do Fed? Vou dizer para vocês, em algum momento, em breve, ele vai ter que subir os juros. Ele está postergando isso, ele está tentando amantegar a situação. Mas ele vai ter que subir. E enquanto isso, ele fica tentando, ele está jogando balões de ensaio. O que vocês acham com isso? Ah, o mercado caiu. O SP500 hoje caiu, porque o Powell disse não sei o que e tal. O que a gente precisa é efetividade. Você sabe o que você está fazendo? Você não fez um monte de cálculos? Então aplica. Você tem que subir, sobe. Diz para o mercado, eu tenho que subir porque eu fiz esse cálculo. Vocês entendem que o papo de Banco Central é muito mais no gogó, assim, no embromation? Não, porque veja bem, nós talvez, dentro do horizonte que nós estamos analisando, não sei o que e tal. No fundo, ele não sabe nada. Ele não sabe nada do que vai acontecer no futuro. Ele não sabe nada do que vai acontecer na economia americana, qual é a reação com relação à inflação, com a questão do desemprego. Mas ele tem que manter essa narrativa, assim, essa coisa fofinha e tal, né? E nós aqui para o Brasil nesses últimos aí, vamos dizer, 45 dias, vamos falar assim, do ano, nós só temos uma enrolação em relação ao déficit no ano de 2024. E ficam falando aquele filme, não, porque pode ser menos meio do PIB. Cara, você tem que botar em números. Para de falar que é menos. Quantos bilhões a mais de títulos você terá que emitir para nem sequer equilibrar as contas públicas? É isso que vai acontecer. Quando você fizer o cálculo de receita menos despesa, vai ficar negativo. Então você tem que dizer quantos bilhões a mais você terá que emitir para ficar negativo. E aí é claro que tem uma série de setores, né, de políticos, de lobbies, de tal, vou dizer, não, eu quero uma parte disso. Se você vai gastar mais, o quê? Mais 150 bilhões, porque lembra que faltava 160 e poucos bilhões para ficar no zero a zero. Então é bem capaz que eles gastem outros 160 para ficar no menos meio. Mas essa emissão de mais 160 bilhões vai ser cobiçado por vários segmentos ali. Eles não vão ficar para trás, ainda mais num ano de eleição municipal, que é a base, o estofo de todo deputado federal, senador, pensando na sua reeleição. Então eles têm um enorme problema, porque essa dívida pública de 6 trilhões está crescendo numa velocidade enquanto o juro vem caindo, cri, cri. Vejam, vejam, ainda que se mantenha o 0,50 de redução, ele não vai ficar nisso o ano todo de 2024. É bem provável que ainda em janeiro, final de janeiro, ele reduza, depois ele vai começar a modular isso para 0,25 e tal. Mesmo que terminasse o ano em 9,5 no final, dezembro de 2024. Mas ele entra o ano, dia 1º de janeiro, ele ainda está em 11,75. Então vejam a curva.
Aí ele termina em 9,5, mas veja a curva média de Selic ao longo do ano. Vai resolver algum problema da economia? Vai resolver nessa curva? Não vai. Não, não vai. Então o efeito da política monetária do Banco Central, ele vai estar refém da questão fiscal. A gente vai entrar exatamente numa armadilha fiscal, porque por quê? Porque você pode estar reduzindo o juro, pode estar tentando, só que, do ponto de vista de endividamento, ela cresce numa velocidade que anula a política monetária. É o que a gente chama de dominância fiscal. Ela passa a dominar o cenário. Porque o mercado, olhando os juros futuros, não é porque a Selic está caindo, ele vai colocar preço nos títulos que ele vai comprar, querendo um juro futuro maior. E que é aquilo que baseia e toda o cálculo de um financiamento, uma coisa, não é o juro da Selic, né? Nenhum de nós toma crédito na Selic, né? E sim numa curva futura de juros, que é aí que se faz preço e mais um spread, mais o custo do banco e assim por diante, né? Então, o Ibovespa vai ser muito pressionado à medida que o ano vai terminando, porque essa situação vai ter que ficar às claras. Quando finalmente o Congresso entrar em recesso, ele já terá votado ali a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento, talvez eles deixem algum penduricalho para fevereiro do ano que vem. Isso já foi feito. Ele faz uma votação meio básica e deixa um monte de penduricalhos para decidir em fevereiro. Só que entre dezembro até fevereiro a situação só vai piorar, né, do ponto de vista fiscal, de investimento direto no país que está diminuindo, isso é fato. Investimentos, com todo esse imbróglio da reforma tributária, em função daquilo que sair aí das discussões, quem vai judicializar, quem não vai, os investimentos continuarão, os grandes investimentos continuarão travados. E não é PAC isso, PAC aquilo, estão anunciando isso, vai faltar dinheiro. Não dá para fazer esse tipo de obra, esse tipo de. Isso é bravata. É bravata. Anunciado agora novamente, em grande estilo. Vamos voltar a 600 quilômetros para terminar a Transnordestina, a ferrovia, não sei o que tal. Cara, você sabe quanto custa? Quanto custa? Você já tem o dinheiro para isso? Você tem o dinheiro? Não tem. Não tem. Então é só bravata para o ano que vem. Se vocês somarem todos os anúncios de grandes obras, de PAC, de mais de 1 trilhão, de não sei o que, né? E efetivamente o que está sendo efetivamente feito é um desastre, né? Porque não tem efetividade nenhuma. É igual o aeroporto lá de Congonhas. Veja o tamanho da bravata. O ex-ministro não dizia, não, eu vou baixar um decreto, vou proibir você de ir até o Santos Dumont, você vai ser obrigado a ir lá naquela estrovenga lá do Galeão, você vai ficar lá na Ilha do Fundão, lá, aliás, na Ilha do Governador, você vai lá na Ilha do Governador, tal. Aí alguém cantou a bola depois do decreto assinado, passa tudo, olha, isso aí é inconstitucional, não dá para proibir as pessoas de se dirigirem aonde elas querem, não dá para proibir as companhias aéreas de criarem as linhas para onde elas desejam, isso aí não vai ficar de pé. Os caras vão ganhar, não vai. E aí, enfiaram a viola no saco, revogaram o decreto, e aí criaram um outro no lugar, mais brilhante do que o anterior. Não, a gente vai limitar o número de passageiros no Santos Dumont. Vão ser limitados a 6,5 milhões por ano. Só que a própria ANAC, o órgão federal, ela aceitou, mediante os projetos de ampliação da capacidade do Santos Dumont, da concessionária, ela autorizou chegar até os praticamente 10 milhões por ano. Veja, a ANAC
autorizou, com base no estudo que ela mesma fez em cima do projeto de ampliação da capacidade, que são os fingers, que são pistas de táxi, área de manobra, e ela autorizou. E agora eles chegam e dizem: "Não, não, mas está limitado, a gente vai limitar em 6,5 milhões". Também não vai rolar, e vai haver judicialização. Porque imagina toda a infraestrutura que foi investida pelo concessionário para elevar a capacidade para 10 milhões. E aí numa canetada ele diz: "Não, não, não, eu autorizei você a 10 milhões, mas eu estou voltando a 6 milhões". Qual a justificativa? Tem algum problema? Os 10 milhões? Você aprovou o aumento da capacidade. E agora você está me limitando a 6,5 milhões? É como você tem um gasoduto que foi liberado, tinha tantos metros cúbicos por hora, e aí você fala: "Não, não, não, mas eu dei essa concessão, você tem o gasoduto, mas eu só quero que você transporte X metros cúbicos por hora". Ué, mas você autorizou, o gasoduto tinha essa capacidade. Então, vejam a pantomima que a gente tá chegando. E isso vai ter preço em 2024, porque não vai dar mais para acusar o antigo governo, o governo anterior. O orçamento de 2024 é totalmente cria do atual governo, com todos aqueles ministérios adicionais, com todos aqueles funcionários públicos adicionais que eles contrataram. Então o orçamento é seu, o filho é seu, meu filho. E não adianta você tentar se basear numa receita futura que não está ocorrendo, porque a receita só está caindo. Em grande parte porque as pessoas não são idiotas, não são trouxas, né? Então elas já perceberam, eh, do jeito que a banda vai tocar. Então o mercado ele é expectativas racionais. Ele vai as expectativas ele já chegou à conclusão do que é melhor para ele. E o melhor é não investir, não se expor, ficar jogando fechado, como meus amigos cariocas falam: joga fechado e deixa a coisa rolar, deixa a coisa rolar". Grande abraço e ainda temos aí a sexta-feira pela frente. Vamos aguardar a sexta-feira.